Especial Rally tem o patrocínio de Coral, à nossa. 2 óculos de sol de marca a apenas 119 €, só na sua Alberto Oculista. Repsol. BPI. FX Hotelaria, especialista em equipamentos hoteleiros. E TMN. Vamos lá. Média mais tarde, fecha, sai para a direita, fundo longa, fica 20, e atenção a trabalhar nos 20, para a esquerda média mais que fecha, 20, direita média mais 30, atenção a esquerda média tarde, e fica, para a direita média que fecha e abre logo para 30, direita média mais, fica, atenção a trabalhar para a esquerda média longa tarde, que fecha, é longa, sai para a direita, fundo longa, passa rápida lá em cima do muro e vai 30. A esquerda, fundo, abre 30, atenção à travagem para a esquerda, ganha estar tudo para trás e não corta no seu interior. Sai para a direita, fundo e vai para 50. Direita média, longa, tarde e não corta. É longa, tarde e não corta. 40. Esquerda, fundo, tarde, não abre, atenção ao caminhão. Vem outra esquerda, fundo e vai para 50. E atenção à travagem para a esquerda média, menos tarde que enrola. 50. Direita fundo, para a esquerda fundo e fica, atenção direita média mais que fecha, 30. Sai para a esquerda fundo e vai mais 30. Outra esquerda fundo, 40. Boa noite. A velocidade de Pedro Meireles ao volante do Skoda Fábia Super 2000. O piloto testou esta tarde em São Vicente, juntamente com Filipe Freitas. Mas na ordem do dia, no Rally Vinho Madeira, continuam os pneus. É com a recente alteração no padrão dos pneumáticos. A equipa de Bruno Magalhães não arriscou e procedeu às modificações. Tem sido uma dor de cabeça nas últimas horas para os pilotos a questão dos pneus. A FIA fez saber que a partir de 1 de maio entrava em vigor um novo decalque do pneumático. Para o caso dos Pirelli é de fácil solução. 2 rasgos, problema resolvido. A Peugeot não quis arriscar, Carlos Barros passou a ação. Neste momento tudo aparenta que já está decidido que vamos ter que fazer rasgos, ou seja, vamos ter que respeitar o regulamento que foi implementado no mês de maio pela FIA, em todos os rallies que são regionais FIA. E então, hoje estamos cá novamente e vamos fazer os respectivos rasgos para condizer com o regulamento e vamos ver como é que o pneu se comporta, porque faz muita diferença. Não sabemos, nós nunca andámos com os pneus assim e, portanto, vamos ver. Temos alguma informação por parte da Pirelli que nos diz que o pneu tem um outro comportamento, portanto vamos verificar isso. Mas esta medida deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro e não 1 de maio, pelo menos é esta a opinião de Carlos Barros. Eu penso que era melhor fazer, ou tinha feito logo no início do ano, porque é verdade que mudar as regras no meio do ano não faz muito sentido, mas pronto, eles têm lá as razões deles. Eu agora, como trabalho um pouco para a FIA, também não posso estar muito a contrariar as decisões deles, mas se fosse eu mudava no início do ano. Quem tem Pirelli tem o problema resolvido, resta saber quem tem pneus Michelin, é que o decalque novo da FIA é completamente diferente. E vamos saber a opinião de Bruno Magalhães daqui a pouco desde o Tecnopol em direto. Para já, boa noite, Marco Cabral. Boa noite. Um esclarecimento dos pneus muito sumariamente. O que é que se passa com a história dos pneus? Esta situação não é nova. É uma situação que já é conhecida desde 4 de março deste ano, a altura em que a FIA lançou o regulamento desportivo para os ralis regionais sobre a sua chancela. É um documento extenso, com 106 páginas, e no seu apêndice 5 fala sobre a questão dos pneus. E diz claramente a FIA que, a partir do dia 1 de maio, os pneus para os carros 4 rodas motrizes com jantes de 18 polegadas deixam de ter homologação. Portanto, estamos a falar apenas para os carros Super 2000
e para os convencionais Grupo N, os Mitsubishi e os Subaru. Portanto, apenas para estes carros. Mas a FIA também diz mais. Atenção, a partir de 1 de janeiro de 2014, não é só para os 4 rodas motrizes, nem é só para jantes 18 polegadas. É para toda a gente, para todo o tipo e tamanho de jante. E, portanto, a partir de janeiro de 2014, vamos ter que ter novos pneus para toda a gente. Porquê que a FIA tomou esta decisão? A FIA tomou esta decisão porque entendeu que era a altura de haver uma certa contenção e uma certa redução de custos. E pediu aos construtores para que fizessem um pneu que fosse um pneu que ao mesmo tempo tivesse uma boa performance no piso seco e no piso molhado. Vais deixar de ter pneus para piso seco, pneus intermédios para piso úmido e pneus de chuva. Passas a ter um único perfil de pneu para piso molhado e para piso seco. E a proporção dos rasgos que são feitos nesses pneus passa a ser 23% da superfície de contacto, o que anteriormente era de 17%. Ou seja, neste momento passas a ter mais rasgos, menos superfície de contacto com o chão. Portanto, estes foram os pressupostos da FIA. A Michelin adiantou-se e lançou o pneu que é o Michelin Pilot Sport R. Não sei se temos a oportunidade de ver esse pneu aqui, uma fotografia em relação a esse mesmo pneu. É um pneu que tem uma configuração diferente. Um pneu, e passo a mostrar para verem um pouco. Isto é a parte direta e a parte exterior do pneu. A parte esquerda é a parte interior desse mesmo pneu. Posso dizer que em relação a esse pneu, o que a Michelin diz é que os rasgos mais redondos na parte interior, na parte exterior da curva do pneu, fazem com que ele tenha o melhor grip a curvar e de que na parte interior, o facto de ter a parte interior ser lisa, ganhas maior tração e maximizas a travagem no piso seco. Portanto, este é um pneu que foi lançado, eles têm misturas 0, misturas 10, misturas 20 e misturas 30. E já vais poder concluir o teu pensamento. Deixa-me só, em direto, ficar a saber então como ficou ou achou o comportamento dos pneus. O Bruno Magalhães, é lá que está o jornalista David Teixeira Fernandes. Sem demoras, Paulo, vamos já saber como é que correram estes testes. Bruno, experimentou pela primeira vez os pneus com os tais rasgos exigidos. Que tal é a condução do carro assim? Bem, nós de facto quisemos antecipar a uma decisão que ainda não está tomada. De facto, neste momento existe alguma confusão relativamente à interpretação dos regulamentos e, como tal, nós quisemos pôr o carro na estrada e dar uma volta para tentar perceber de que maneira podia se comportar o carro. Obviamente que qualquer pneu de seco com rasgos adicionais que supostamente são usados para a passagem de água, portanto qualquer pneu com esses rasgos adicionais em piso seco não tem o mesmo comportamento. O pneu desgasta-se muito mais depressa, aquece muito mais depressa e nós neste momento não poderemos saber, caso seja necessário fazer os cortes, quantos quilómetros é que aguentará um pneu. Nós, Pirelli, ainda temos outro problema, que é o facto de, se for aceito por toda a gente que de facto tem que se usar novos pneus, nós teremos que usar pneus do lado esquerdo no lado direito do carro. Ou seja, os pneus da Pirelli têm um sentido de rotação, ao contrário dos pneus da Michelin, e o que acontece é que nós teremos que usar os pneus do lado esquerdo do formato correto com cortes e do lado direito teremos que usar os pneus ao contrário do que aquilo que foram feitos. Logo à partida mais desgaste ou não? Mais desgaste e, como deve compreender, se um pneu é feito para determinada rotação, se a borracha é preparada para isso, imagino fazer um troço em que os pneus vão ter que andar ao contrário da rotação que foram preparados e concebidos. Portanto, certamente que haverá um estudo para os pneus terem sido feitos dessa forma e, caso isso vá para a frente, nós temos que usar os pneus em sentido inverso daquilo que foram feitos. Eu, neste momento, nem me quero pronunciar muito sobre isso, eu apenas quero fazer as coisas de uma forma legal. E se tiver que fazer, portanto, com os cortes, assim faremos. É bom que se esclareça rapidamente esta situação que de facto está a levantar aqui muita celeuma e nós próprios também queremos decidir. Hoje é quinta-feira, amanhã de manhã temos o shakedown e ainda ninguém sabe ao certo o que é que poderá fazer e com que pneus contar. O shakedown será feito com o quê? Com e sem rasgos? Será a melhor opção? Eu neste momento nem sei porque nós não temos assim tantos pneus para estar a rasgar
porque nós estamos muito limitados a nível de orçamento e também na quantidade de pneus, e eu não posso dar ao luxo de estar a rasgar pneus que depois não serão utilizados. Portanto, estou numa situação um pouco delicada, porque sinceramente nem sei que pneus é que ir usar, porque eu não posso, é como eu digo, não posso estar a cortar pneus e depois, se puder usar os pneus sem cortes, são pneus que eu vou deitar para o lixo e não posso fazer isso. Bruno, muito rapidamente, nos testes que fez hoje, que ele trouxe na Ribeira Brava, reflete isso no cronómetro de alguma forma? Normalmente nos testes nunca se reflete tanto, porque andamos em troços que têm cerca de 2 km. Obviamente não é a mesma coisa que fazemos a primeira especial, que vai ter 15, ou fazermos a segunda, que vai ter 22. Portanto, o desgaste ali sente-se, não se sente tanto como nas especiais no rally, certamente. Obrigado, Bruno Magalhães. Fica aqui, então, continua a questão dos pneus com ou sem rasgos. Vamos tentar esclarecer ainda hoje essa situação, a ver se é possível, Paulo. Nem mais, David, convinha esclarecer essa situação, Marco Cabral. Era melhor ter já resolvido isto de uma vez por todas. Haver um esclarecimento, pelo menos. Esta hora ainda há confusão. Repara, o regulamento pode ter várias interpretações. Eu não acredito que a organização do Rally vá clarificar esta situação. A organização do Rally vai remeter para a legislação, para a regulamentação que existe na FIA. Mas que haja e, decisões. portanto, a decisão vai ser dos pilotos de cumprirem ou não a regulamentação da FIA. Muito rapidamente, o que eu queria mostrar. O que eu queria te dizer é o seguinte: a Michelin adiantou-se com um novo tipo de pneu. E, entretanto, mais ninguém, ou as outras marcas, não produziram o novo tipo de pneu pretendido pela Federação Internacional do Automóvel. A FIA, em junho deste ano, lançou um aditamento em que disse: ok, vocês têm até 30 de setembro para apresentar o novo pneu definitivamente. Até lá, podem usar os pneus que perderam a homologação, os pneus antigos, mas vão ter que usar com um determinado perfil. E é esse perfil que eu tenho aqui, que posso mostrar, e este documento, que é um documento para os pneus de asfalto. Sim, temos aqui já o da Michelin, e, por exemplo, a de MAC tem os rasgos que são necessários fazer, e para a Pirelli, aqui está precisamente os rasgos longitudinais que o Bruno estava a fazer, que têm que ter 2 rasgos longitudinais de 12 milímetros. E, portanto, o que eles querem é que a superfície de rasgos, a superfície de contacto, os rasgos sejam 23% da superfície. E, portanto, isto tem que ser feito para o pneu. Porquê? Porque a Michelin começa a criar pressão aqui. E vais perceber claramente que a Michelin, que traz aqui a madeira, uns R20, e os R20 são uns pneus para piso seco, mas para temperaturas até 25 graus centígrados. Se tiver um dia como teve o dia de hoje, abrasivo, com temperaturas superiores a 25 graus, o pneu ideal seria o R30. Mas a Michelin não tem o R30, a Michelin só tem o R20. Significa que a partir de amanhã, ou amanhã à noite, com temperaturas mais baixas, final do dia, o baço não vai ter muitos problemas. Mas acredito que o piso abrasivo e as temperaturas altas que se prevêem para o fim de semana, estes R20 não vão ser os pneus ideais. E a Michelin começa a criar pressão, porque... Não quer perder para a Pirelli. Claramente, no final do Rally, ganha o Basso, ganha o Beatty, ganha o Bruno Magalhães. A história do Rally para as marcas vai ser: a Pirelli ganhou a Michelin ganhou a Pirelli. E, portanto, pouco interessa se o Bruno vai contar ou não vai contar para a Taça da Europa, porque a Michelin, as contas não se fazem assim. A Pirelli ganhou, mas não contou para a Taça da Europa. Não. Pirelli ganhou, ponto final. E a Michelin está aqui a fazer pressão porque já percebeu que o pneu que tem não é o pneu ideal para o nosso asfalto e vai querer novamente obrigar a que se cumpra a regulamentação da FIA, por forma que o pneu Pirelli perca um pouco mais da competitividade que tem neste momento, porque o Bruno já o disse, com aqueles rasgos suplementares, o pneu vai aquecer mais rapidamente e, portanto, vai se desgastar mais rapidamente, vai perder performance, e isto, portanto, vai haver aqui pressão por parte da Michelin para que se cumpra o regulamento. E o regulamento é claro, o regulamento é: os pneus que perderam homologação, quem tem homologação, pneus homologados é só a Michelin, os outros não têm homologação, mas têm que cumprir aquele perfil de rasgos. E, portanto, eu penso que não há muita volta a dar. Quem não fizer... Então porquê que já não se disse isso de uma vez e não se cria esta confusão? A regulamentação está feita. As pessoas têm que saber a regulamentação. Paulo, eu não te posso dar um tiro e chegar ao pé do juiz e dizer: olha, desculpa, eu não sabia que não podia matar. Eu estou numa prova, eu tenho que saber qual é a regulamentação dessa prova. Esta é uma regulamentação que já saiu em março deste ano. Portanto, as pessoas têm que saber. Eu não posso chegar a um cruzamento, sair fora de não, bater em toda a gente e dizer: olha, desculpa, não sabia que perdi a prioridade, não vou pagar a conta a ninguém. Não, eu não posso alegar desconhecimento da lei. As pessoas podem-se fazer desentendidas, ir toda a gente para a estrada amanhã sem fazer rasgos suplementares e de repente
o Bruno ganha ou o Betty ganha, a Pirelli ganha a Michelin. Há um E protesto. a Michelin vai fazer um protesto, não tenho dúvidas nenhumas, que vai fazer um protesto a dizer que não cumpriram a regulamentação da FIA em relação àquilo que está regulamentado para os pneus. E eu, precavendo esta situação, acho que o Bruno está a fazer bem, está a fazer os decálogos que são necessários fazer, evitando naturalmente que depois lhe venham a apontar o dedo ou que o rally venha a ser ganho a secretaria. É a organização o que vai fazer, na minha opinião, ou vai remeter para a legislação da FIA, ou vai deixar isto à decisão do Colégio de Comissários Desportivos. Porque também é verdade, o Colégio de Comissários Desportivos é soberano. Eu posso ter uma interpretação da lei, tu podes ter uma interpretação diferente. Interessa saber qual é a interpretação do legislador. O legislador é a FIA. Não havendo essa interpretação do legislador, só há uma pessoa, só quem pode tomar aqui decisões é o Colégio de Comissários Desportivos. Se o Colégio de Comissários Desportivos quiser tomar uma posição sobre isto, toma. Se não quiser tomar uma posição sobre isso, a legislação é aquela e depois sujeitam-se ao que possa acontecer. Agora, que vai ser um tema que vai criar burburinho ao longo do rally, vai. Não tenho dúvidas que os pneus, os Pilot Sport R20, que vão trazer o baço, não é o pneu ideal para um asfalto abrasivo da Madeira. Não tenho dúvidas que vão fazer pressão, porque já perceberam que o Pirelli é melhor pneu do que este R20. E com estes rasgos suplementares vai perder performance e, portanto, vai ficar mais ela por ela. E, portanto, isto vai ser uma guerra de pneus, vai ser um rally de guerra de pneus e de bocas sobre pneus, de rasgos, fez rasgos, não fez rasgos, é melhor, é pior, vai ser um rally em torno desta questão. Não querendo fazer a questão do rally, não tenho dúvidas, já se percebeu que esta vai ser uma questão fulcral ao longo de toda a prova. Por via interna já recebi essa informação, o Dr. Pedro Araújo já disse ao jornalista David Fernandes que a reunião de colégio de comissários só amanhã. Estamos à procura, o David, neste momento, do baço, para aqui termos mais alguns elementos. Enquanto isso não acontece, digo-lhe que João Silva é um piloto madeirense com experiência nacional e internacional. O jovem piloto explica-nos o método que utiliza nas notas para as classificativas. A face mais visível dentro de um carro de rally é o cantar das notas, mas para lá chegar há um trabalho prévio que é preciso fazer. Fomos saber com João Silva, que já teve experiência a nível nacional e internacional, como é que são tiradas as notas para serem lidas durante as classificativas. Quando me estreiei, tive que pedir conselhos a diversas pessoas, pilotos com mais experiência, e no primeiro rally que fiz, inclusive fiz com notas emprestadas, ou seja, eu não tinha qualquer experiência para retirar notas, então emprestaram-me umas notas e eu usei isso como base. Claro que a partir daí fui evoluindo, fui aprendendo, fui sentindo quais são as minhas necessidades, porque uma nota para um piloto pode não significar o mesmo para outro, e aos poucos fui criando o meu próprio sistema de tirar notas. Não uso nenhum sistema como alguns pilotos usam no Mundial, que marcam o volante e tendo em conta o grau que o volante faz, definem a curva, eu faço à vista, eu olho para a curva, vejo o grau de dificuldade, neste caso é uma curva ligeiramente fechada, mas não é uma curva lenta, ou seja, eu tenho que arranjar um termo, só uma curva 4 a fechar, e com base nessa intuição e também na experiência que vou ganhando, porque depois uma curva é uma curva em qualquer parte do mundo, vamos criando grupos de curvas, ou seja, grupos de curvas fechadas, grupos de curvas meias fechadas, mais abertas e mais rápidas. E depois é toda uma questão de pormenor, a base é sempre a mesma, depois para diferenciarmos uma curva da outra metemos um pormenor, ou abre mais cedo ou fecha no fim. No meu caso, o número 1 é as curvas mais fechadas, os chamados ganchos. O 2 são curvas fechadas, mas não tão pronunciadas. Depois a curva número 3 é uma curva média, a 4 é uma média mais rápida e a 5 são as curvas abertas e as 6 são praticamente à vista, quase que não se nota no volante. A partir daí, depois tenho os ganchos, podem ser curtos, ou seja, um ângulo muito fechado, longos, onde temos que desenhá-lo um pouco mais, e isso depois repete-se para todos os grupos de curvas. Quando vamos para o rally, 50% do resultado faz-se nos reconhecimentos e nas provas do Campeonato do Mundo e mesmo no Rally Vinho da Madeira, em que as passagens estão limitadas a apenas 2 por troço. Numa primeira fase teremos a base das notas e na segunda confirmamos e acrescentamos pormenores. A partir daí, o que os pilotos fazem e o que se recomenda fazer realmente é gravar com uma câmera on-board as passagens nos reconhecimentos e posteriormente no hotel e antes de começar o rally voltar a fazer um check às notas. Eu posso saber guiar muito bem, ter um carro muito competitivo, mas se eu hesito em todas as curvas porque não tenho a certeza do que vou encontrar, vou ser lento no final do rally. E depois deste importante trabalho de base feito, o produto final é este. Estas são as notas para o Rally Vinho Madeira. Sigo sem demoras em direto de novo para o Tecnopolo. David Teixeira Fernandes, tens junto a ti o Luca Betti, correto?
Correto, Paulo. Neste momento nós temos os 5 Super 2000 que vão entrar neste Rally Vinho Madeira, estão aqui no Tecnopolo nas verificações técnicas e comigo tenho aqui o Luca Betti, já um piloto repetente. Luca, once again in Madeira with a new car, expectations for this rally? Okay, I will try to do my maximum to take the podium. I know that there are Bruno and Gian Domenico very fast, but I will try also to be in the battle, and we will see during the first stages what's happening. You have a nice car and a good car for that. Yeah, I hope so. It's a nice car. I tested in Bulgaria for first time. I have to take feeling with this, but I can do good job, I hope. It's your first real rally with the Ford? No, it's the second, but the condition of the first one was completely different, so we have to understand better the setup and the car and then try to attack. Look, you have Pirelli tires. What are you going to do for the tires? You know, we have to follow the European rules for the championship. I don't know if the other drivers will follow, because they are not. They can also not follow this rule, but just compete for the race. I don't know, but for sure we have a little gap with the cut that are compulsory for the European Cup, but the Pirelli are very good tires, so I'm okay with this. So you'll make a new cut, a hand-made cut in the tires, right? Exactly. To be on the rules, we have 2 longitudinal cut into the tires. Thank you. Luca Betti, sempre simpático. A dizer, começando pela questão dos pneus, a dizer que há regras e as regras têm que ser cumpridas, por isso os pneus, os Pirelli, serão cortados à mão. Não será à mão, será à máquina, mas serão feitos os tais rasgos obrigatórios pelas normas da FIA. Quanto aos objetivos deste rally, Luca Betti, que este ano vem com Fiesta Super 2000, diz que vai tentar o assalto ao pódio, tentar andar junto do Bruno Magalhães e do Basso. É o segundo rally de Luca Betti com este carro, por isso há sempre alguma expectativa, ainda está naquela fase de adaptação. Vamos ver no que é que isto dá. E já sabes, Paulo, é sempre para acompanhar aqui na RTP. E há sinal de Gian Domenico Basso por aí nas verificações? Ainda não, Paulo. Que eu tenha visto não, mas se houver já voltamos cá em direto. Muito bem, Marco Cabral, rapidamente, aquilo a confirmar-se, aquilo que havias dito, está no regulamento, é para cumprir. Está no regulamento e o Beto vai cumprir. O Beto só dizia uma questão. Eu não sei se os outros pilotos têm que cumprir porque não pontuam para a Taça da Europa. Essa é uma outra interpretação que se pode dar ao regulamento. De facto, quem não usar aquele tipo de pneus ou aqueles rasgos suplementares não pontua para a Taça da Europa. E eu acho que a Michelin não vai nessa história. Porque para a história do rally não vai ficar de que a Pirelli ganhou, mas não pontuou. Aqui ou ganha um, ou ganha o outro. E ponto final parágrafo. E, portanto, pontua ou não pontua, não é uma história que tenha alguma coisa a ver com a Michelin. E a Michelin vai, com certeza, usar de todos os argumentos para que todos os carros que levem pneus Pirelli que cumpram o regulamento. E é do piloto a grande responsabilidade na obtenção do melhor resultado no rally, mas há trabalho do navegador que não chega aos olhos do público. É esse trabalho que lhe mostramos agora pelo copiloto de João Magalhães. Já leva um bom par de anos desde que Jorge Pereira assumiu as funções de copiloto de João Magalhães. Mas o trabalho de um navegador não se resume ao cantar das notas nas classificativas. Vai muito para além disso. Para mim começa logo na parte da inscrição. Portanto, uns dias antes, temos que, no caso do Vinho Madeira, fazer a inscrição, que será feita online, no próprio site do Rally Vinho Madeira. Portanto, descrevemos tudo a nível de nossa identificação, a nível das licenças, a nível da viatura. É tudo feito na ficha de inscrição, que depois será submetida para a organização. Depois de concluído o processo de inscrição, a organização entrega uma quantidade de documentos às equipas. Esta documentação é minha, ou pertence, neste caso, à viatura, que tem, portanto, tudo o que é a documentação do livrete, registro de propriedade, tudo o que é da viatura. Isto já são as fichas de homologação da viatura, as licenças, o passaporte técnico. Portanto, no fundo, será tudo, digamos assim, o bilhete de identidade da viatura para poder fazer os rallies. Isto será o que é apresentado, na altura, nas verificações técnicas documentais. As verificações documentais trata-se para ver estes documentos. Exatamente. É verificar tudo aquilo que eu declarei na ficha de inscrição e tenho aqui a prova, como aquilo que eu declarei está certo. O roadbook faz parte da documentação, é um verdadeiro guião para as equipas, mas há mais. Isto são mapas, no fundo, mostram
onde são as classificativas a nível da própria ilha, onde é que elas situam, distâncias e tudo mais. Tem um conjunto de mapas. Isto para vocês, equipas locais, serve muito ou é mais para quem nos visita? As equipas de fora? É mais para equipas de fora. Nós conhecemos a ilha, estamos habituados a estas zonas, portanto é mais para equipas de fora. Temos aqui depois toda a parte de números, que será depois populada a nível da viatura, publicidade facultativa é obrigatória a partir do momento que tu dizes que vais com a publicidade, porque podemos não querer ir com a publicidade, é claro que isso incrementa o valor da inscrição. Isto também é parte dos números, e depois aqui temos as notas. Notas essas que, portanto, antes dos reconhecimentos é feito da minha parte um levantamento de tudo o que tenho das classificativas que vamos fazer no Rally com alguma antecedência, portanto vou buscar no fundo as do ano passado. E depois de feito os ajustes necessários face a passagens dessas consecutivas em outros rallies. Na quarta e na quinta voltamos a fazer os reconhecimentos para ver se tudo o que eu fiz está correto, se eventualmente há alguma necessidade de um acerto. Na quinta, ao fim do dia, volto a pegar em todas as notas e tudo o que tenha sido alvo, tudo tenha sofrido um acerto, volto a passá-las todas a limpo, de maneira a que depois, na classificativa mesmo, não haja dúvidas do que é que está ali escrito. Neste caso, pelo que vejo, o trabalho mais facilitado é do João Magalhães, limita-se a conduzir. Sim, ele limita-se a conduzir, ele chega ali, limita-se a conduzir. Durante o rally, depois, com o roadbook, sou eu que dou as indicações todas, sou eu que tenho que ver estas situações. Portanto, sou eu que depois controlo a nível dos abastecimentos, de gasolina, distâncias, tempo. Portanto, ele limita-se a conduzir. Mas tem um papel importante. E Pedro Meireles diz que vai usar os pneus que tem com ou sem novos decalques. Esta tarde a RTP acompanhou os primeiros testes do Skoda Super 2000 no asfalto da Madeira. Não é a estreia de Pedro Meireles com o Skoda em Alcatrão, mas o piloto vimaranense diz que só na Madeira encontrou as condições ideais para continuar a evoluir com a nova viatura. Os objetivos são claros para este rally, é fazer o maior número de quilómetros possível. É um rally que eu gosto bastante. Penso que é o rally ideal para eu continuar a minha evolução com o Skoda. É a primeira vez que cá venho e, portanto, penso que terei algum handicap com isso, mas, no entanto, espero evoluir ao longo do rally. Penso que se fizer o rally todo vou sair daqui com outra bagagem e muito mais habituado ao carro e, portanto, esse é o principal objetivo que eu tenho. Logicamente, se puder aliar a isso uma boa classificação, hei de sempre lutar por isso. Fiz 2 rallies em asfalto com este carro no continente, mas nunca foi em condições ideais, foi sempre com chuva, nunca levei os pneus ideais para as condições em que estava o terreno e, portanto, fazer um rally de asfalto puro e duro nunca fiz, é a primeira vez. Essa também é uma das razões para que venho aqui ao Rally Vinho Madeira. Quanto aos pneus, Meireles quer apenas pontuar para o Campeonato Nacional, por isso vai usar os que tem. Eu vou com os pneus que uso no Campeonato Nacional, são os únicos que tenho, já os comprei e, portanto, são os únicos pneus que tenho e é os pneus que vou usar. Estou um bocado à margem dessa polémica dos pneus, mas outros pneus não vou usar de certeza. Não vai fazer rasgos nos pneus? Não tenho nenhumas indicações em relação a isso e, portanto, não sei o que é que vai suceder, mas se tiver que fazer rasgos nos pneus, tudo bem, mas que sejam nos meus, naqueles que eu tenho para disputar o Campeonato Nacional. Noutros não, porque não os tenho, nem vou comprar para isso. O Skoda Fábia Super 2000 já deu espetáculo no asfalto madeirense e até teve a companhia de um Grupo N. Filipe Freitas também já testou a Evolução 10, que vai correr com os pneus disponíveis. Nós só podemos ir com estes pneus, que temos, portanto, se for necessário fazer um rally com outros pneus, não temos outros, portanto, ou vamos com este, ou não podemos fazer o rally. Há a hipótese de fazer mais 2 rasgos nestes pneus. Falaram com vocês sobre isso? Há uma hipótese? Eu não tenho conhecimento, estamos à espera do segundo set de uma reunião agora na altura das verificações técnicas, vamos lá ver o que é que nos dizem e aguardar. As dúvidas persistem, as equipas aguardam pelas verificações técnicas para saber o que têm de fazer. Mas ainda não há esclarecimentos. 5 pilotos estão à partida na luta pelo lugar de melhor madeirense. Filipe Freitas, João Magalhães, Miguel Nunes e Filipe Pires, todos aos comandos do Mitsubishi Lancer Evo 10. São os principais candidatos a esse título. No entanto, João Silva, com o Clio de tração à frente, pode ainda ter uma palavra a dizer. O piloto garante que vai aproveitar as distrações dos adversários locais. 2012 foi o ano de João Magalhães. Não conquistou o título de melhor madeirense, entregue a Vítor Sá, que correu com 207 Super 2000. No entanto, levou um Grupo N ao 3º lugar do pódio, proeza que o piloto quer repetir este ano. Muita responsabilidade, talvez, mas
É um lugar possível de repetir, vamos tentar fazer isso. A principal concorrência? A principal concorrência são os madeirenses, diretos, a concorrência direta. O Filipe Freitas, o Miguel Nunes, nós, Filipe Pires também, esses. A nível de rally e para o primeiro e segundo lugar, penso que tem outros candidatos, que é o Boss e o Bruno Magalhães. Em 2012, Filipe Freitas também andou no top 5, mas acabou por desistir na 13ª especial por causa de uma avaria mecânica. Para este ano, o piloto espera um pouco mais de sorte. Acima de tudo, tentar andar o melhor possível, é um rally bastante extenso e tentar sempre pensar no campeonato regional, que é o nosso principal objetivo, amealhar o maior número de pontos para este campeonato. Os adversários são os mesmos que temos vindo a lutar desde o início da época. Penso que vamos encontrar aqui o Miguel e o Magalhães fortes. Vamos tentar contrariar em alguns troços e em alguns troços que achamos que essa desvantagem poderá ser menor. O rally é muito extenso, há muito que se liga. Vamos lá ver e tentar lutar e imprimir um ritmo forte do princípio ao fim e encarar esta prova, apesar de ser bastante extensa, como se fosse uma prova do regional e atacar ao máximo possível. Miguel Nunes também não terminou no ano passado, mas este ano as expectativas estão altas. Nós vamos tentar dar o nosso melhor. Temos sempre que pensar no campeonato, apesar de já estarmos com alguma desvantagem, mas pensamos que ainda podemos ter algumas hipóteses e vamos pensar nisso também, mas é claro que queremos tentar fazer a melhor prova possível e tentar o melhor resultado na classificação geral. Temos 5 ou 6 Super 2000, são carros muito competitivos, é sempre um aliciente grande para nós tentar ir atrás desses carros e pronto, é muito difícil porque esses carros são muito mais competitivos do que um Grupo N, mas pronto, vamos tentar apanhar algo mais distraído. Filipe Pires é um dos azarados do ano, já falhou 2 ralis do campeonato regional por causa de avarias mecânicas. Os problemas estão resolvidos e o piloto que pela primeira vez vai fazer o Vinho Madeira com um Grupo N sonha com uma estreia em grande. Em termos de brincadeira, com colegas vossos perguntavam-me o que é que eu apontava para a vitória e eu disse que era eu, obviamente, não é? Já tenho um carro que pode acontecer isso. Claro que seria, se calhar, muito difícil nas condições que temos, mas já não aponto outro nome. Neste momento, os nomes que eu aponto é mesmo da nossa equipa para a vitória geral. Na lista de candidatos à cadeira de melhor madeirense, João Silva com um Clio R3 Maxi parte em desvantagem. No entanto, deixa um alerta aos adversários. Eu quero voltar a fazer um rally de grande nível, como fiz em 2010 com o Renault Clio. O objetivo passa por chegar ao fim e andar o mais rápido possível. À partida sabemos que é difícil lutar por posições chimeras, logo vamos tentar ser os melhores 2 rodas motrizes. Vamos ter o desafio de lutar novamente com o Luís Serrado e com o José Camacho, são pilotos muito competitivos, com viaturas também competitivas. À parte disso, queremos controlar também os nossos principais adversários no Campeonato Regional de Rallys. Isto é uma prova importante, é uma pontuação importante e, como tem vindo a acontecer daqui, há sempre imprevistos e eu quero aproveitar ao melhor essas situações. Quero estar logo na segunda linha e muito próximo dos carros de produção. A nível geral, o melhor resultado que eu fiz foi um 8º lugar, quando parti de 16ª posição, desta vez parte do 8º lugar, um quarto lugar à geral era fantástico. Os azares fazem parte do jogo e as surpresas também, por isso há que esperar até domingo para saber qual destes madeirenses se saiu melhor. Sigo a conversa com o comentador da RTP, Marco Cabral. Estas lutas, Betty, Basso, Magalhães, muito rapidamente, o que é que podes antever? O que esperas? Basso e Magalhães, claramente. Nos últimos 7 anos, 5 vitórias para estes 2 pilotos. O Basso conhece brutalmente bem o Rally Vinho Madeira. O Bruno Magalhães é uma das provas de eleição dele, venceu nas 2 últimos anos. 2 excelentes pilotos, 2 Peugeots em condições normais. Se não houver erros aqui de condução, se não houver problemas mecânicos, poderá-se reeditar aquela luta de 2009 em que o Basso, na altura foi o Basso, ganhou por 3,5 segundos ao Bruno Magalhães. E esperemos que em termos de competitividade o rally assim aconteça. Não acredito que o Betty possa estar nesta luta e acredito sinceramente que um dos madeirenses, nomeadamente o Miguel Nunes, poderá eventualmente acabar num lugar de um pódio com um Grupo N. Não esqueçamos que o Miguel vai com um carro com menos cerca de 60 kg, já com o kit R4 não completo, mas com menos peso, com gasolina especial, que lhe vai dar com certeza mais alguns cavalos, que lhe vai permitir que, por exemplo, nas classificativas mais longas, o motor não aqueça tanto, porque a explosão é muito mais rica, muito mais limpa e, portanto, trabalhar interior do motor muito mais fácil e, portanto, o motor não vai ser sujeito
a grandes temperaturas, e isso vai-se notar nas classificativas mais longas, com esta gasolina especial. E, portanto, penso que o Miguel, que vem a fazer um campeonato de trás para a frente, porque ele entrou tarde, desistiu no Rally da Calheta, atrasou-se na classificação, pode aqui no Rally Vinho Madeira saltar para a frente do campeonato. E, portanto, ele, juntamente com o João Magalhães, porque o João Magalhães também tem um carro com um kit parcial R4 e que vai com gasolina também especial, serão com certeza aqueles que andarão mais rápido nesta luta. E depois, naturalmente, o Filipe Freitas, porque não vai com gasolina especial, o Filipe Pires, porque precisa claramente de rodar e tem faltado rodar com este carro. Ele já desistiu em 2 rallies com problemas diferenciais logo na primeira classificativa e, portanto, ele precisa de rodar com este carro, porque ele vem com motor atmosférico, um carro a fazer de muita rotação para um carro de 4 rodas motrizes de pouca rotação, maior, um carro de condução completamente diferente. Ele precisa de rodar muito. E depois o João Silva, que poderá, em uma ou outra classificativa, brilhar aqui em meio dos Mitsubishi. Mas, em condições normais, ele sabe que, dada a dureza e as características das classificativas do Rally Vinho Madeira, dificilmente com este Clio R3, ele poderá se imiscuir nas lutas dos Mitsubishi. E eu acredito que um dos Mitsubishi madeirenses poderá terminar no pódio do Rally Vinho Madeira. Depois teremos também outras lutas para acompanhar, nomeadamente o Campeonato Open, no Troféu e Irish. Completamente. E porque falei no Campeonato Open, neste campeonato vai rodar uma viatura que já muito fez furor no Rally Vinho Madeira. O Ford Escort de Rui Conceição está pronto para fazer recordar esses tempos. Foi um carro que fez furor nos anos 90. Regressou este ano à competição no campeonato regional. O Ford Escort de Rui Conceição foi revisto para o Vinho Madeira, sobretudo nos últimos problemas, como o turbo. Os problemas que deram foi com as velocidades, que foi uma troca que nós revemos, e agora o turbo, mas pronto, foi coisas que a gente passou ao lodo. É a propriedade também do carro? Sim, algumas coisas é, outras não. E agora para o Vinho Madeira, o turbo acabou de chegar. O que é que fizeram? Montaram aí? Montámos o turbo, testámos, está tudo ok, a válvula está funcionando ao 100%, posso esperar agora pelo resto. Mas não foi só o turbo que foi alvo de atenção. Outros órgãos mecânicos são revistos a pente fino para uma prova tão dura como é o Rally Vinho Madeira. E se na assistência o mecânico não trabalhar... A gente revemos a suspensão completa, foi tudo revisto ao pormenor, levou algumas peças novas, pronto. Claro, é o mesmo. O piloto tem o mesmo, só que a idade parece que neste momento o carro está em condições. Para uma prova como o Vinho Madeira é muito exigente, o carro submete-se a muito esforço. E com temperaturas altas, ainda pior. Aí entra o trabalho de mecânico em ação. Oxalá que eu não faça nada. Mas pronto. Já seria bom sinal. Era bom sinal. Se calhar vai ser. Este carro é um super dos meios. A boa disposição da equipa de mecânicos deste Ford Escort, que em 1996, pelas mãos de Rui Conceição, sagrou-se a equipa melhor madeirense. 15 pilotos participaram na sessão de autógrafos que antecede o arranque do Rally e os fãs já fazem apostas. Jean Domênico Basso e Bruno Magalhães, ambos no Peugeot 207 Super 2000, são apontados como os favoritos à vitória. Nas sessões de autógrafos são as estrelas que surpreendem os fãs. Desta vez foi ao contrário. Bernardo e o pai surpreenderam Jean Domênico Basso com uma réplica da viatura do piloto italiano. Este foi um que eu encontrei há um ano atrás e decidi comprar porque gosto bastante do carro, e este foi um que o meu pai me ofereceu quando eu fiz anos. E pronto, decidimos trazer para poder autografá-los. Uma vez mais, os fãs do Rally tiveram a oportunidade para estarem de perto com 15 dos pilotos que participam em mais uma edição deste desporto de 4 rodas. Quem é? É do filho. Dos mais pequenos aos adultos, foram às centenas os que apareceram para levar uma recordação. Começa tudo aqui e os outros dias é o mais importante também. Como é que você faz? Você costuma também ir às serras? Costumo. Vou sempre com o meu namorado. Qual é que é o local que escolhe? A Encomiada. Mais Encomiada. Quais são os locais que prefere? Encomiada e Chão da Lagoa. Vai em família? Sempre. Qual foi o autógrafo que tu mais gostaste? Do Bruno Magalhães. Tu gostas do Bruno Magalhães? Gosto. O que é que tu achas que vai ser? Achas que é ele que vai ganhar este ano? Ele ou o boss, não sei. Preferias uma vitória italiana ou portuguesa? Não sei. Não, há dois. Tu gostas do Rally? O que é que tu mais gostas? Do Rally todo. Dos carros, é isso? Tu costumas ver os carros? Onde? Tipo no Santo da Serra. E para quem acompanha o Rally de perto, recorda outros tempos.
Ir assistir a saída e a chegada na estrada da Avenida Arriaga, Clube de Sport Madeira, e depois, mais tarde, ia de com o carro e para as serras. Chão da Lagoa, Valparaíso, Serra d'Água, Encomiada, nunca perdi nenhum. E depois guardar, de ano para ano, desde criança, os manifestos esportivos. Quanto aos pilotos, a dupla Bruno Magalhães e Nuno Silva não esconde o gosto por estar de regresso à Madeira e ao Rally, onde já concretizaram um sonho. Eu tenho sido alvo de bastante apoio ao longo dos anos. Sinto-me em casa, como toda a gente sabe e não escondo, este é o meu rally preferido. Já tive aqui momentos muito bons, há outros piores, já me aconteceu um pouco tudo aqui no Rally Vinho Madeira e, portanto, eu tinha um dos sonhos que eu tinha era um dia vencer esta prova. Felizmente já consegui por 2 vezes e, obviamente, se conseguirmos a terceira seguida é um feito que já há mais de 40 anos que ninguém consegue e, obviamente, que nós ficaríamos muito felizes se isso pudesse acontecer. De Itália, também num Peugeot 207 Super 2000, Jean Domenico Basso sentia saudades da Madeira. Para já não quer falar numa 4ª vitória. Noi ci proviamo sempre, sicuramente Magaillé e tutti gli altri andranno molto forte, quindi sarà una vera battaglia. Poi essere mancati probabilmente non mi aiuterà, avrò anche un navigatore nuovo, la macchina va molto bene, però dovrò un attimo... Normalmente eravamo un po' più preparati, però penso e spero di fare una bella gara. Purtroppo non mi fermerò qui perché non potrò fermarmi, però è sempre un piacere venire in questo posto, questa località molto bella. Ecco. Magari il prossimo anno organizzerò un po' meglio le cose e mi fermerò un po' qui in vacanza. Por enquanto, algumas das estrelas desta edição do Rally convivem com o público, o mesmo que a partir desta sexta-feira vai preencher as estradas e as serras por onde vão passar as viaturas que participam no Rally Vinho Madeira. E Jean Domenico Basso já deixaram o anúncio que para o ano poderá estar de regresso. Por várias vezes é dito que o Rally ajuda na economia local. Fomos ao terreno apurar junto de alguns comerciantes se assim é. Não é de agora que se ouve a expressão o Rally é uma festa. Fomos à procura de constatar isso no terreno. No Santo da Serra, a noite de sexta para sábado bate recordes. São aos milhares. Fazem uma noite aí, há uns 3 anos para cá, fazem a noite inteira. Eu acho que sim. E o Rally Vinho Madeira ajuda a economia aqui do Santa Serra? É claro, desde que traga o povo e vem muita gente, como se sabe, isto enche. O comércio é considerado o melhor arraial. As outras festas que se faz por cá durante o ano, esta supera elas todas. Você duplica a faturação? Sim, pode até triplicar. E parece-me que todo o comércio local está à espera deste dia. Outro sítio que ganhou notoriedade tem sido os saltos junto ao Estádio da Madeira. O Rally chama muita gente, isto aqui é uma zona crucial do Rally, derivado agora também muito pelo salto, e faz bom negócio. O cliente do Rally é um cliente, o do futebol é diferente, do Rally é sempre um bom cliente. E... O Rally é mais bem disposto? Sim, o Rally é mais divertido. Houvesse mais Rally? Sim, infelizmente aqui na zona era de 6, já passou para 2, já é um pedaço, são menos 4 vezes, mas temos que ver com esta situação. A passagem do Rally pela zona depois o também fazem os responsáveis esfregarem as mãos de contentes, e ainda mais com a zona espetáculo. O facto de haver o Rally Vinho Madeira ajuda a economia? Sim, para nós sim. É uma prova importante para você? Exatamente. Aumentou muitas vendas, a faturação? Natural que sim, porque quando está no governo ninguém vem cá para cima, mas quando está a Fórmula Rally, toda a gente vem cá para cima. Duplicou a faturação? Sim. Sem dúvida nenhuma. A festa do Rally Vinho Madeira beneficiar os comerciantes locais. E pode participar na nossa emissão através do Facebook. Para tal, bastará visitar o endereço, que é RTP Rally Vinho Madeira. Já podemos aqui ver algumas fotografias. Este foi um teste que Mário Oliveira acabou de fazer na Serra. Encontrou este carro sui generis. A melhor fotografia, e vou passando algumas que já foram enviadas, a melhor fotografia dizia eu que será escolhida por um júri independente, eu, o Marco Cabral e o Humberto Freitas. A melhor fotografia tem como prémio um co-drive com o João Silva esta época. Isto, algumas das fotografias que já foram, alguns adeptos já foram deixando no Facebook da RTP e que tem como prémio um co-drive, então, durante esta época com o piloto João Silva.
Amanhã regressamos à antena a partir das 17h30 para a cerimónia de partida do Rally da edição de 2013. As máquinas essas vão evoluir das 10 às 13 no check-down nos Cardais, em Água de Pena. Fique bem, fique com a sua RTP. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Especial Rally tem o patrocínio de Coral, à nossa. 2 óculos de sol de marca a apenas 119€, só na sua Alberto Oculista. Repsol. BPI. FX Hotelaria, especialista em equipamentos hoteleiros. E TMN. Vamos lá.